Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus, e não só de pão. Amém. Aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. A nos descei divina luz, a nos descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, nós temos fome de vida. Vida digna, vida feliz, vida plena, vida eterna. Temos também fome de justiça. As injustiças causam-nos feridas. Mas às vezes também nós cometemos tais injustiças. Cristo Jesus, todavia, é o alimento que sacia a nossa fome de vida. É o alimento que sacia a nossa fome de justiça. É o alimento que sacia os anseios mais profundos do nosso ser. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. João Batista morreu porque havia denunciado o pecado de Herodes, a união irregular, ilegal de Herodes com a mulher do seu irmão. O nome da mulher, Herodíades. A atitude
daqueles que participaram do banquete de Herodes foi a atitude de morte. A filha de Herodíade, Salomé, dançou para Herodes, que lhe dissera: pode pedir o que quiser. Ela então pediu, seguindo a ordem da mãe, a cabeça de João Batista. Atitude de morte, banquete da morte. Do outro lado, nós temos a atitude de Jesus, que ao olhar para a multidão, para onde Jesus ia, a multidão ia atrás. Atitude de vida. O Senhor não é indiferente com o povo, não é insensível com o povo. Curou os doentes, disseram os discípulos. Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. A lógica dos discípulos ainda era a lógica mercadológica, a lógica comercial. Quer comer? Vá comprar comida. Sem dinheiro, sem comida. Lógica que, felizmente, ainda permanece na mentalidade de muitos de nós hoje em dia. Quem quiser comer, que compre a sua comida. Tal atitude gera a morte. A atitude de Jesus é a da justiça do reino. Em vez de despedir as multidões, disse o Senhor: dai-lhes vós mesmos de comer. Notem, Jesus não faz um pedido. Vocês poderiam dar às multidões algo para comer? Jesus dá uma ordem. Dai-lhes vós mesmos de comer. Por outro lado, eles só tinham 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2 é igual a 7. O 7, de acordo com o nosso cálculo meramente humano, evidentemente, é apenas um número. Mas o 7 com Deus significa perfeição. O ser humano pode muito. Deus pode tudo. Os discípulos deram o que podiam dar, porque o povo só tinha 5 pães e 2 peixes. Mas Deus, com sua ação sobre o natural, sobrenatural, multiplica os pães e peixes. É uma ação milagrosa. Da parte do ser humano, a oferta do que se tem. Fazemos o que podemos fazer. Da parte de Deus, o que não podemos fazer. O impossível. O milagre. Mas atenção, Deus faz o milagre a partir daquilo que o povo, por intermédio dos discípulos, ofereceu. O milagre que Jesus faz não é para mero espetáculo. Lamentavelmente, muitas comunidades de fé, Jesus é tratado como um curandeiro, um feiticeiro. A fé vira um fetiche, superstição. Não, o milagre não é para espetáculo. O milagre aponta para a Eucaristia. É prefiguração da Eucaristia. Jesus ergueu os olhos para o céu. Na Eucaristia, o Padre
ergue os olhos para o céu. A Eucaristia, palavra grega, significa ação de graças. É a ação de graças ao Pai pelo Filho no Espírito. Em seguida, pronunciou a bênção. O Padre abençoa o pão e o vinho. Na força do Espírito Santo, transubstancia-os em corpo e sangue de Cristo. Partiu os pães e deu aos discípulos. Na Eucaristia, o pão vivo, corpo e sangue de Cristo, é partilhado, distribuído. Na Eucaristia, torna-se presente o sacrifício de Cristo. Na cruz, o Senhor se entrega totalmente para que todos tenhamos vida. Ele, volto a dizer, é o alimento que sacia todas as nossas fomes, todos os anseios, os mais profundos do ser humano, da humanidade. Ele se dá como pão vivo na cruz, com a sua morte, para que nós tenhamos vida. Ao contrário do banquete de Herodes, banquete da morte, o banquete de Cristo, o banquete que saciou as multidões no deserto, que prefigura o banquete da Eucaristia, é o banquete da vida. E não sacia apenas uma fome momentânea. É alimento para a vida eterna. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. 12 também é um número da perfeição, um número da totalidade, da plenitude da comunidade, povo de Deus. O Senhor nos ensina hoje que Ele tudo pode, mas que nós também podemos, aliás, devemos fazer a nossa parte. Deus nos dá o alimento da vida. Nós, com nossos gestos de solidariedade, nossas atitudes, somos chamados também a multiplicar os pães e os peixes com a partilha. O pão da padaria, o pão da moradia digna, do trabalho, do salário justo, da terra, o pão da compreensão, do respeito, do amor, da solidariedade, do carinho, do acolhimento. Pão que é necessário para que todas as pessoas vivam dignamente. Não é possível, em pleno século XXI, com as riquezas naturais que produzimos, que a terra produz, não é possível que poucas pessoas concentrem tanto poder, tantas riquezas, ao passo que a maior parte fica a ver navios. Muitas pessoas, incontáveis pessoas, mundo afora, passam necessidades diversas. Repito, não tenho o que comer, não tenho o que vestir, não tenho onde morar, não tem trabalho, não tem saneamento básico, nem sequer um abraço fraterno. As vítimas de guerra, por exemplo, vivem em campos de refugiados, vida precária, pessoas embaixo dos viadutos, nos semáforos, famílias desassistidas, em condições de vulnerabilidade. Isso é um pecado que clama aos céus. O Senhor nos ensina que Ele pode tudo, Ele faz milagre. Ele multiplicou os pães no deserto, mas Ele nos ensina que nós também podemos multiplicar esses pães, fazendo o que Ele mandou. Dá-lhes vós mesmos de comer.
Ele ensinou, ele multiplicou. Agora é a hora de a gente multiplicar. Portanto, queridos irmãos e irmãs, alimentados pela palavra de Deus, possamos anunciar o pão vivo descido do céu, Cristo Jesus, e, com nossos gestos de solidariedade, pão da terra, multiplicar. Nós estamos no mês de agosto, mês das vocações, mês vocacional. Nós somos vocacionados, chamados por Deus para, com os irmãos, viver em santidade, em comunhão com a Santíssima Trindade. Possamos, neste mês, intensificar nossas orações, silêncio, para que possamos, ouvindo o chamado de Deus, atender aos seus apelos, fazer a sua santa vontade. Hoje é também dia do perdão de Assis, um dia em que a misericórdia de Deus é derramada, não só para a família franciscana, mas para todo o povo de Deus. É um dia de bênçãos e graças em razão daquele que é a misericórdia do Pai, Cristo Jesus, nosso Senhor, de quem nada nem ninguém neste mundo poderá nos separar. Confiantes, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana para todos. Paz e bem.